Paz de Deus seja com todos. Amém. Algumas verdades nessa vida são absolutas, inquestionáveis. Se você quer um exemplo disso, eu digo: Deus é fiel, Cristo é fiel. Isso é incontestável. Jesus ele não deixa ninguém enganado. Ele avisa antecipadamente todas as coisas com relação às consequências de nossas decisões. Lá em Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, ele disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo que quando nós decidimos abraçar a carreira cristã, não vai ser tudo uma maravilha, não vai ter mais problema nenhum, você vai ficar sossegadão o resto da vida. Haverá problemas, haverá aflições. Mas ele diz, nele, em Jesus, nós encontramos a paz para superar essas coisas. Lá no texto que nós lemos, nós temos aí o povo de Deus que tinha acabado de sair de uma escravidão de 400 anos do Egito, agora está se dirigindo para realizar o seu sonho, para ver a promessa de Deus que foi feita se concretizando, de atingir a terra prometida, de chegar nela e tomar posse. Estão a caminho, andando, indo para lá. No caminho todo, aquela logística toda de levar um monte de gente, todas aquelas pessoas, eles levando as reclamações, a oposição que havia ali, dizendo: ô Moisés, não tirou de lá para matar de sede aqui nesse deserto. E Deus providenciando todas as coisas que eles necessitavam. Faltou água, aquelas árvores que são amargas, joga uma árvore em cima dela e vai ficar boa para vocês beberem. E eles foram fazendo. E Deus cuidando de todas as coisas. E eles seguindo em direção à terra prometida, e ocorre o que aconteceu no texto que nós lemos. Os amalequitas, eu digo para vocês, eles eram meio que parentes, eles eram descendência de Esaú. Esaú que era o irmão de Jacó. Então, normal, o que aconteceria, seria o razoável numa situação dessa, seria que os amalequitas descessem e dissessem: olha, sejam bem-vindos, eu sei que o Senhor tirou essa terra para vocês, sigam em frente, e precisam de alguma coisa, estamos aqui. Mas não foi nada disso que eles fizeram. Eles sabiam que eles iriam conquistar todas as terras, o Senhor era com eles, e eles foram ao confronto, foram tentar impedir que o povo avançasse. O inimigo sempre se levanta quando o povo está avançando. Nós temos servindo coletivamente a congregação, e quando nós estamos avançando, fazendo as coisas da maneira que mais pessoas estejam presentes, mais pessoas se convertam ao Senhor, mais pessoas encontrem a graça, nós encontramos oposições fora do reino, de pessoas que não pertencem ao reino, pessoas que querem dissuadir a ideia, pessoas que querem fazer com que nós não tenhamos força nem ânimo para fazer a pregação, para trazer mais pessoas ao reino. Quando nós estamos avançando, o inimigo coloca barreiras para que nós não venhamos a atingir o nosso objetivo. Então nós vimos aqui no versículo 8, então veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então ele apareceu no exato momento em que o povo de Deus estava caminhando para a sua vitória, para a sua conquista. Sempre que você começar a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais o Senhor, o Amaleque espiritual vai se levantar e vai
tentar contra o seu crescimento. Fique atento quanto a isso, porque quando nós colocamos no nosso interior o desejo de crescer, o desejo de se desenvolver, vamos encontrar oposição. Oposição fora, oposição de dentro, mas haverá oposição. Assim como uma pipa, ela só consegue levantar voo se ela enfrentar ventos. Assim também ocorre quando o crescimento do cristão, ele ocorre quando ele encontra resistência. Aí é que nós devemos insistir mais, procurar mais fazer aquilo que nós estamos determinados, cumprir os desígnios de Deus para nossas vidas. Se o inimigo está se levantando contra você, é porque Deus te colocou em movimento. Fique preocupado quando não acontece nada. Se não acontece nada, é porque nós não estamos fazendo nada. Se tem problema, se tem aflições, se tem angústias, é porque você está em movimento, você está fazendo o que o Senhor quer que você faça. O povo luta no vale, mas a vitória é decidida no monte. No versículo 9 a 11, a igreja disse assim: por isso diz Moisés a Josué: escolhe nos homens, sábios que pelejam contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então nós vemos uma equipe trabalhando no vale, uma equipe enfrentando o inimigo que vinha contra ele, e Josué, Arão e Hur e mais Moisés subiram ao cume do monte. Josué guerreava e lutava com seus guerreiros à espada ali contra o inimigo no monte, e ele levantava as suas mãos em oração. Mas como as mãos dele é pesada, logo ele não aguentou mais ficar nessa posição por muito tempo e começava a baixar as mãos. E acontecia que quando ele permanecia com suas mãos erguidas, Israel prevalecia. O povo de Deus estava adiantando espaço, estava conquistando espaço. Porém, quando as mãos dele abaixavam, Amaleque prevalecia. E Amaleque ia tomando espaço e vencendo a batalha. Vendo isso, o que fizeram? Colocaram Moisés em cima de uma pedra e Arão e Hur, cada um de um lado, seguraram as mãos dele até o pôr do sol. As mãos levantadas de Moisés significa dependência total de Deus. O poder em si não era nas mãos de Moisés, mas na comunicação que Moisés estava tendo com o Senhor, no clamor que Moisés tinha com o Senhor. Quer dizer, o poder fosse nas mãos de cada um, e não exatamente no poder que vem de Deus. Eu, tendo um poder desse, eu ia para uma final do Campeonato Brasileiro. Imagine Corinthians e Palmeiras fazendo uma final do Campeonato Brasileiro. Eu ia ficar ali em cima do monte, ali no estádio, e erguer as duas mãos. E enquanto eu estava com as mãos erguidas, o Corinthians vencia. Mas quando eu abaixava minhas mãos, o Palmeiras perdia. E assim nós íamos fazer a conquista que eu estava querendo, que era a vitória do Corinthians. Mas o poder não é nas mãos, mas o poder é de Deus. E Moisés estava fazendo essa intercessão pelo povo que estava em batalha. A nossa vida de oração é o monte onde Moisés está. É lá que vem a vitória das lutas e das demandas que nós temos no nosso dia a dia. Nós todos queremos vencer as nossas lutas, nós todos queremos vencer nossas batalhas.
Então nós temos que estar no monte da comunhão com o Senhor, levantando nossas mãos de fé para o Senhor e colocar tudo diante dele. E assim como uma torre de controle pode controlar vários aviões que descem em vários aeroportos, assim também a nossa oração é um ponto forte, é um ponto alto que vai controlar as batalhas que nós executamos aqui no Vale. Nós não podemos deixar jamais de depender completamente do Senhor, de colocar diante dele todas as nossas demandas. E as nossas demandas, as nossas aflições, pode ser um cônjuge incompreensível, pode ser um filho rebelde, pode ser um patrão que não tem um relacionamento muito legal com você. De várias maneiras podem aparecer as aflições. E todas elas, mesmo que você considere mais importante ou menos importante, devem ser apresentadas ao Senhor. Quem vence no monte, governa no vale. Para isso, tem uma dependência completa do Senhor. Outro detalhe interessante e importante: a unidade sustenta as mãos cansadas. No versículo 12, aí no 17, porém as mãos de Moisés eram pesadas e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão sustentaram as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Moisés era o líder, ele que estava conduzindo aquele povo à promessa, à terra prometida, mas era humano também. Ele cansava, ele tinha suas necessidades, ele tinha fome, ele tinha sede, e o corpo dele cansava também. Então Arão e Hur representam para nós a importância da comunhão, do apoio mútuo na caminhada. Ninguém consegue fazer, ninguém pode fazer nada sozinho. Nós temos que estar apoiando-nos uns aos outros nas disputas, nas guerras nossas, que são coletivas, aqui como igreja, contra o inimigo em comum que nós temos que estar apoiando uns aos outros, apoiando quando as pessoas não compreendem muito bem as coisas como acontecem, nós estamos explicando para que essas pessoas continuem integradas ao corpo, não se afastem e não abandonem o caminho do Senhor. As batalhas nossas de ampliar, de fazer coisas para que as pessoas possam se manter fiéis e novas pessoas possam vir para o reino também. São várias batalhas lá na frente que nós atuamos, mas não podemos deixar isso nas mãos de alguns poucos. Mas devemos apoiar as mãos deles quando estão cansadas também, porque como humanos todos nós cansamos e precisamos do apoio dos outros para executar nossas tarefas. Deus poderia, de algum modo, dar uma força sobrenatural para Moisés. Moisés, levanta as mãos, eu seguro para você. Indiscutivelmente isso aconteceria, mas não. Ele escolheu usar homens para mostrar para nós que ninguém vence sozinho, ninguém faz nada sozinho, mas como coletividade, juntos, nós podemos muitas coisas. Devemos sustentar as mãos de quem está lutando por nós. Nossos líderes, nossas famílias, nossos irmãos. Às vezes nós nem sabemos, mas existem irmãos que estão orando por nós, por nossas dificuldades, por nossas batalhas, por nossos problemas. Nós devemos fazer esse bom costume de estar orando pelos outros, para que nossos irmãos possam estar vencendo as suas batalhas. Uma ilustração bem antiga
O carvão fora da brasa, obviamente ele se apaga, mas se ele permanece junto, ele continua queimando. Assim é o poder da unidade. O irmãozinho, ele era muito interessante, muito bom, simpático, bom lidar com ele. Inclusive ele não está mais entre nós, ele já é falecido. Ele andou meio que não comparecendo aos cultos, esfriando o seu relacionamento com Deus. E nós contamos isso para ele, falamos sobre esse negócio da casinha, né? Se você casinha fica fora, ela se apaga. E ele me disse assim, mas o fogo vai lá. Eu achei interessante e bom isso, porque nós temos irmãos que é o fogo e o fogo vai lá. O fogo vai tentar reacender, reanimar ele. E eu dou graças a Deus por termos irmãos entre nós que têm essa preocupação. Isso é bom. O fogo indo até a brasinha que está se apagando. Deu certo. O irmãozinho esteve entre nós até os últimos seus dias. O segredo da vitória não está na força de apenas um, mas na união de todos. Devemos permanecer unidos e fortes para vencer as nossas batalhas. Deus é a nossa bandeira. No versículo 15 diz: Moisés, logo após a vitória, eles têm conquistado a vitória sobre Amaleque, Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O nome do altar é: O Senhor é a minha bandeira. Quantos de nós, ou se todos nós, temos essa consciência que o Senhor é a nossa bandeira? Hoje em dia, se levantar bandeira é uma coisa muito fácil. Se levanta bandeiras para políticos, se levanta bandeiras para situações sociais, para preferências sexuais, se inventa bandeira para tudo. Mas a verdadeira bandeira é o nosso Senhor. E porque hasteamos a nossa bandeira e olhamos para ela, que é Cristo, a vitória vem e nós reconhecemos, nós temos a gratidão que a vitória veio porque Deus agiu, porque Deus esteve entre nós. O Senhor é minha bandeira significa Ele é quem lidera, Ele é quem cobre, Ele é quem dá a vitória. A bandeira, a nossa bandeira está mostrando quem é que manda, quem é que governa o campo de batalha nosso cada dia. Enquanto o inimigo levanta a sua bandeirinha, de qualquer forma, a nossa bandeira é maior, é superior, porque a nossa bandeira é Cristo. Toda vez que nós vencemos uma luta, deveríamos mostrar a nossa bandeira que é Cristo. A vitória foi alcançada graças a benevolência ao poder do Senhor. Nós não devemos exaltar a espada, ou seja, não devemos exaltar nosso próprio braço. Eu fiz porque eu sou bom, eu consigo fazer. Não, a vitória vem do Senhor. O Senhor que nos dá força para pelejar e para conquistar as nossas guerras de cada dia. No exército normal, a terra só avança quando a bandeira é erguida. E nós cristãos, nós continuamos firmes quando nós olhamos para nosso Senhor e sua bandeira. Essa batalha contra Amaleque é um retrato da nossa caminhada espiritual. Há inimigos no caminho, mas a vitória pertence ao Senhor. O Senhor nos dá a vitória. Quando nós oramos, nos unimos e confiamos em Deus, e Ele luta por nós. Assim como Moisés ergueu um altar, também devemos erguer os altares espirituais de fé e de gratidão a cada vitória conquistada. Às vezes parece que não, às vezes nós nem reconhecemos, mas o Senhor que luta nossas batalhas nos dá vitórias. E às vezes nós vencemos, ganhamos, aquele problema passou, aquela tempestade saiu de nossas vidas e nós esquecemos de dar graças a Deus.
agradecer pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua bondade em nos livrar daquele problema. O campo de batalha não muda, mas o Deus da vitória continua o mesmo. O Senhor é a nossa bandeira. Nós estejamos reconhecendo as batalhas que nós temos e sabendo que nós podemos vencer com o Senhor. A maneira fácil de vencer nossas batalhas é dependendo completamente do Senhor e erguendo nossas mãos a Ele. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz a Timóteo o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Bom costume esse. Eu não estou dando doutrina nova, ensinando mandamento novo, mas eu estou vendo que havia um bom costume naquela época de erguer as suas mãos santas, ajoelhar, erguer as suas mãos santas ao Senhor em nossas batalhas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a enfrentar essas batalhas e confiamos que a vitória é nossa, porque ela provém do Senhor. Deus nos abençoe.